Bom, a gente sabe da importância, né, da doação de órgãos, mas tem muita gente ainda na fila de espera. E a gente sabe que essa iniciativa ela pode salvar muitas vidas, como é o caso da Giovana, que está aqui na plateia. Deixa eu buscar ela. O maior prazer. Fala, Giovana. Que prazer receber você. Prazer é meu, Giovana. Patrícia. Pode sentar aqui, se aproxime. Olá, bom dia. Bom dia, Juliana. Gente, Giovana, quero apresentar para vocês a Giovana com o maior prazer mesmo. Deixa eu botar esse microfone mais para cá. Porque eu encontrei a Giovana, tive o prazer e o privilégio de encontrá-la no camarim, e ela é uma pessoa com tanta energia, com tanta alegria na vida, que ela, assim, ela já chegou já passando lição de vida para todo mundo que ela encontrou já aqui na TV. Então, assim, eu tenho um orgulho, eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas que é na nossa profissão aqui, Lair, que é poder compartilhar com o pessoal que está em casa histórias como a da Giovana. A Giovana, ela, na verdade, recebeu um transplante de rim há 6 meses, né? Isso, 6 meses. Você tinha um problema. Qual era o seu problema? Eu nasci com uma insuficiência renal, que ao longo do tempo ela evoluiu para uma doença crônica. E aos 25 anos eu perdi a função dos 2 rins. E aí precisei de um tratamento substitutivo, né? E eu entrei para a fila de transplante. E enquanto o transplante não chegasse, eu precisaria fazer hemodiálise. Você ficou fazendo quanto tempo hemodiálise? Eu fiz 1 ano e 11 meses de hemodiálise. E aí, dia 23 de maio desse ano, eu recebi a ligação que tinha chegado um doador compatível. E aí, como é que foi quando você recebeu essa? Nossa, é uma ligação, assim, muito esperada, né? Eu costumo usar a frase que é assim, imagina esperar por algo que pode mudar e transformar a sua vida, só que você não sabe quando vai chegar, quando vai acontecer. E isso não depende só da gente, depende das pessoas se declararem doadores, depende das famílias autorizarem a doação de órgãos, depende da conversa, dizer, eu sou um doador de órgãos, como aconteceu no caso do Gugu, que a família respeitou a vontade dele e ele salvou tantas pessoas. E a minha vida foi salva sim, por uma família que disse sim e salvou minha vida. Nasceu de novo, né? Agora, olha só, para a gente ter uma ideia, né, da importância, porque às vezes a gente fica falando da importância, mas assim, eu acho que a gente exemplificando aqui um pouco a vida da Giovana, o antes e o depois, eu acho que a gente consegue ter uma ideia muito melhor. Perguntei para ela, o que mudou na sua vida? Como é que era a sua vida antes e como é que ela ficou depois? Quando você fazia hemodiálise, por exemplo, como é que era a sua vida? Quais eram as suas limitações? Conta pra gente, Giovana. Você imagina uma menina, né, uma mulher de 25 anos, no auge da vida adulta, receber a notícia que ia precisar de uma máquina, né, para poder sobreviver. A minha vida mudou porque eu fazia hemodiálise todos os dias, 3 horas por dia. Acordava cedinho, ia lá, ficava 3 horas ligada na máquina. Voltava para casa cansada, né, mas tentei levar a vida o mais normal possível. Mas, por exemplo, eu tive um catéter de longa permanência, né, que eu ficava ligada no meu corpo sempre. E eu convivia com ele, eu tomava banho, eu não podia molhar o catéter. Para lavar o cabelo, por exemplo, a minha família me ajudou muito em todo esse processo, me ajuda sempre. A gente comprou um lavatório portátil de cabeleireiro para poder lavar meu cabelo. Então eu fiquei assim, dependente, sabe? Era uma coisa, a minha vida mudou de uma hora para outra. Beber água, por exemplo. Beber água, por exemplo. Beber água, você podia beber quanto de água? A gente tem restrição hídrica, geralmente, né? Quando perde os rins. A minha começou assim, eu não tinha muito, aí no final, já que eu já estava no final quase dos 2 anos de diálise, eu já estava bem cansada e eu já não fazia mais xixi. E a restrição líquida, no geral, até de alimento, era muito grande. Então, assim, acho que o maior prazer agora, depois do transplante, é beber água e valorizar esses pequenos gestos, né? A vida, valorizar tomar banho, valorizar beber água, fazer xixi. Fazer xixi. Exatamente, o doutor falou tudo, fazer xixi. Nossa, o primeiro xixi depois do transplante, gente, na primeira noite eu levantei 8 vezes no hospital para fazer xixi. Eu não acreditava, mas eu não reclamei, Feliz da não. vida! Feliz da vida! Reclamou nada, levantou numa boa. Numa boa. Sabe o que chamou a minha atenção, enquanto eu conversava com ela hoje, bem cedinho de manhã, é que eu perguntei para ela, e quando você passou por tudo isso, você manteve essa sua alegria de viver? Ela falou que sim, né, Giovana? Sim, foi. Você manteve essa força e levantando todo mundo que estava na mesma Sim. situação que você, na mesma fila de espera. Exatamente, eu criei um projeto, né, que chama Deixe Vivo, que fala sobre a importância de ser um doador de órgãos e você conversar com a sua família sobre esse assunto. E eu criei quando eu estava na hemodiálise ainda, porque quando eu entrei para a fila de transplante, eu vi os números, eu falei, meu Deus do céu, quando eu entrei, eu falava mais de 30 mil. Hoje, a gente já fala mais de 35 mil.
esse número tem que cair, não tem que Aham. subir. Então, o Deixa Vivo está aqui para isso, né? Eu criei para ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas, tanto com problema renal ou não, mas que esperam por um transplante, que apoiam a causa da doação de órgãos. Aham. E você, enfim, você incentiva essas pessoas, você muitas vezes tira a dúvida também das pessoas. A gente estava Isso. falando da falta de informação aqui. Isso. Né? Então você, mais do que nunca, você é um exemplo disso e também é uma grande incentivadora. Você, Ellen, pelo que eu soube, você foi madrinha de transplantados, né? Num hospital em São Paulo, não foi? Durante um Isso, tempo? na Beneficência Portuguesa, meu irmão operou lá e eu queria agradecer muito ao Dr. Zé Pedro da Silva. Eu não sabia o que fazer, conversei com a psicóloga, que é a Jaciara, e a gente montou uma equipe, né, com amigos, voluntários, e eu virei madrinha dos transplantados e da pediatria também. Então, eu ia visitar as crianças, visitar os transplantados. E era muito gostoso, muito, muito lindo ver a história de vida de cada pessoa e participar ali, dando força para a família, né? Você deve ter visto muitas Giovanas, então. Vi Deve ter Esse visto. trabalho é muito importante. É só a gente Patrícia. trocar o número pelas histórias. Né? É, exatamente. Patrícia, eu Faz acho que toda tem a uma coisa diferença. super importante que a Giovana está trazendo aqui pra gente, assim, as famílias, muitas famílias, né, e o Tércio deve viver isso no dia a dia, muitas famílias não conversam sobre isso, né, não conversam sobre Tem a até história medo do de falar transplante, sobre até medo. E a morte encefálica, né, por definição, é uma morte que não é esperada, né, então, assim, ela deixa as famílias numa situação muito atônita, e a primeira reação no caso de morte é negação, né, então as pessoas muitas vezes se negam àquilo que está acontecendo, não querem entender que aquela pessoa, o coração está batendo, mas a pessoa não está mais Acham que ela ali. pode voltar. Ela pode voltar. Então, assim, é muito importante que se converse sobre isso. Se acontecer alguma coisa, que tenha esse caminho, que tenha essa possibilidade, que a vontade da pessoa seja feita, para que a gente não tenha esse número que o Tércio falou, né? São 13 mil potenciais e a gente está fazendo pouco mais de um quarto, né? 25, 30% desses transplantes. A gente está falando aí Se de... você me permite, eu quero Claro, levar a Léo. bola do que a Giovana falou, porque eu achei muito interessante, que é um exemplo que serve para todos nós. Que muita gente hoje levanta sobre a gratidão, né? E você praticar a gratidão no dia, para uma pessoa que é deficiente visual, o sonho dela é simplesmente enxergar. E muitas vezes nós estamos enxergando e esquecemos de agradecer e ficamos reclamando de outros problemas. Coisa simples, O sonho né? de uma pessoa que não tem mudo é falar, é poder falar alguma coisa, se comunicar, e a gente fala todos os dias e esquece. Então, acho que o senso de gratidão, de você poder agradecer todos os dias, o seu exemplo é maravilhoso, porque a gente tem adversidades todos os dias, problemas de inúmeras ordens diferentes, e a gente poderia estar o tempo inteiro agradecendo por outras coisas que a gente tem. É muito bonito o que você falou, né? É bem isso, é exatamente. A doação é altruísmo e doação é amor, e por definição o altruísmo e o amor são fazer o bem sem olhar a quem. Então essas leis que existem de não ter conhecimento de quem vai receber, quer dizer, você tem que ter aquele sentimento que está favorecendo sem a reciprocidade. Exatamente. Senão não é Sem amor, cobrar nada sem por isso. cobrar nada. É por isso que eu perguntei até para o Jairo quando a gente conversou lá com o Thiago, porque eu acho que você tem aquela sensação também de que está fazendo o bem, né? E você sabe que tem uma pessoa aqui, você falando em gratidão, Léo, que tem dois motivos, acho, para agradecer. Um, porque recebeu o transplante de rim, como a Giovana, e outro porque conseguiu realizar um sonho que era Ser mãe. ser mãe. Sim, Olha que bonito. Então, quer dizer, você recebeu o transplante há 12 anos. há 12 anos. Há 12 anos. Aí, depois que recebeu esse transplante, você ficou sabendo que não podia engravidar. Sim. Não é isso, Tinha Janaína? uma restrição, eles não me aconselhavam porque falavam que... Deixa eu botar só mais pertinho da sua. Tá. Eu poderia perder o bebê, meu rim poderia... Eu poderia perder o enxerto que eu tinha recebido, né? E eu tinha medo. Eu tinha medo de voltar para a máquina, porque tudo que a Giovana falou ali eu passei. Tudo. A mesma coisa. Você se viu ali, então? Sim. Tudo que ela falou. Então, assim, eu queria ser mãe, mas eu tinha medo. Né? Eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, com meu marido. Aí eu comecei a fazer um acompanhamento médico aqui no hospital, no Pedro Ernesto. E o médico super me incentivou. Você pode ser mãe. Então, quando ele falou assim, que eu poderia ser mãe, para mim, sabe, eu nem acreditei. Ele falou, Você achou que era uma gravidez de risco, aí então você ficou com medo. E aí esse médico fez você mudar de ideia? Sim. O meu medo era voltar para a máquina. Porque eu sim. sofri muito na hemodiálise. Então, assim, eu perguntei, doutor, quais as minhas chances? Ele falou, você pode ser mãe. Vamos dar medicação, né? Faz tudo direitinho, que aí vai dar certo. E isso eu fiz. Troquei a medicação. 6 meses, eu engravidei. E, assim,
foi a maior felicidade da minha vida. 6 meses depois de você ter trocado a medicação, você engravidou. Sim, engravidei. E aí, conseguiu ter a filhinha. Tive pré-eclâmpsia no parto, mas graças a Deus voltou ao normal e tô com a minha filha, né? Que é meu presente. Ai, quantos meses tem a filha? Tem 6 meses. 6 meses? 6 meses. Ah, a gente tá vendo foto, deixa eu ver. Aqui, ó. Olha lá, a gente tá vendo foto. Ai, que fofa. Como é que é o nome da sua filha, Janaína? Oi? Qual é o nome dela? É Laura. Laura. Laura, olha só. Então, assim, Tá quando vendo? eu vejo isso aí, pra mim, não tem... A gratidão é muito grande. Tá muito vendo, ó? grande. É uma doação que salvou vida e gerou vida, né, gente? Acho que é isso que é bonito de se ver, né? Acho que são duas... Nós estamos falando aqui de 2 vidas, né? Uma doação que valeu por 2 vidas. Sim. E hoje você, assim, quando você olha, assim, você deve se emocionar Às vezes muito, eu não né? acredito. Eu olho assim pra ela e todos os dias eu agradeço a Deus por ela estar ali do meu lado, porque o primeiro presente foi o transplante e o segundo foi ela. Então eu não tenho do que reclamar. Que maravilha, que ótimo. Parabéns, que você seja muito feliz com essa pequena Laura. Nasceu de novo e teve uma filhinha. Obrigada, Janaína, por compartilhar sua história com a gente. Obrigada, Giovana, por compartilhar Obrigada também a você, Patrícia. sua história com a gente. Prazer conhecer você, viu? Com esse sorrisão no rosto sempre aí. Vamos falar sobre isso, sobre doação. Isso Não é aí. falar sobre a morte, é falar É. sobre a vida. A Sobre doação. a vida. As vidas, né? As Porque vidas. às vezes, como a gente viu ali, pode ser beneficiadas até 50 pessoas, né, doutor? Muita Tércio? gente, muita A história. única situação em que, num caso de morte, você pode falar de vida é doar os órgãos. Exatamente. Porque os outros 99% só tem a lamentar e a ficar tristes, né? Às vezes a doação é um consolo para a própria família, para amenizar esse sofrimento da perda, né? Agora, E a morte? Vou levantar uma bandeira, Patrícia. Pode Ah. aqui? Pode, claro. Porque você falou sobre a morte e a vida, engraçado. Aham. Esses 2 polos, né? O Gugu, enquanto vida, mencionou que aprendeu com os pais a olhar para o próximo com generosidade, com altruísmo, como ele falou aqui. Aham. E a morte dele foi exatamente isso, porque olha a mensagem que ele deixa para as pessoas. Pra Perpetuou mim, essa ideia. É. Cara, vou te falar, essa bandeira não é conhecida. É. Nós poderíamos ter, por exemplo, esse conceito sendo ensinado para adolescentes e jovens na educação. Não são. É. Eu, por exemplo, não tinha muita informação sobre isso. Agora, eu me atentei. Pô, eu preciso olhar isso aqui, eu preciso conhecer. Vai ser um doador em A potencial. bandeira que ele levanta. Será um doador em potencial, Seria então, um você. valor potencial, mas por causa desse cara aí, ó. Eu acho que até falta, assim, informação a gente até tem. Eu acho que falta educação, né? A gente colocar nas escolas, nas universidades, né? Para as pessoas terem conhecimento e não só na hora que acontece. Na hora da morte a gente acaba não pensando. Você sabe né? também uma coisa que essa questão do Gugu, o caso do Gugu também levantou? Acho que muitas pessoas se atentaram ao fato de que pessoas com mais idade podem doar órgãos, né? Não tem um limite de idade. Porque as pessoas às vezes acham que pessoas com 70 anos, 60 e tantos anos não podem doar órgãos. Isso é um mito, né, doutor? É verdade. Então, primeiro eu queria dizer que assim, o Gugu não salvou só 50 vidas, né? Ele vai salvar milhares. Verdade. O que vocês estão Bem fazendo lembrado. aqui vai salvar milhares de vidas, com toda essa informação. Eu te ouço. Tô Tenho certeza Amém. disso. Vocês podem se sentir muito bem hoje. Agora, em termos de idade, é uma avaliação caso a caso dos doadores, porque você tem que avaliar. Todos nós aqui tem pessoas que se cuidam mais, pessoas que se cuidam menos. Então, quando você tem uma morte encefálica, você, através de exames, vai avaliar a condição dos órgãos. A pessoa que se cuidou mais, mesmo em idades mais avançadas, pode doar quase todos os órgãos, porque os órgãos estão mais preservados. E aquelas que se cuidaram menos, que têm outros problemas, podem doar poucos, ou às vezes não podem doar. Então, é uma avaliação feita caso a caso. Grande Gugu. Viva Valeu. Gugu. Viva Gugu, né? Tinha o Viva a Noite, hoje é o Viva Gugu, pra sempre. Deixou marca na TV e agora vai deixar na vida de muita Exatamente. gente, né?